7h01, a gente inicia aqui essa segunda hora do Jornal da Manhã, destacando que a ministra das Relações Institucionais, a ministra Gleisi Hoffmann, publicou nas redes sociais que a redução da jornada de trabalho 6x1 será uma das prioridades do governo no Congresso Nacional. É um tema que tem sido discutido nos últimos meses, volta a ganhar aí musculatura. Em São Paulo, a repórter Beatriz Manfredini traz todas as informações para a gente a respeito dessa discussão. Oi, Beatriz, bom dia, bem-vinda. Oi, Nonato, bom dia para você também, para a Soraya e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, a ministra Gleisi Hoffmann, ela reforça um discurso que foi proferido pelo presidente Lula no último dia do trabalho, no dia 1º de maio. Em discurso no Dia do Trabalhador, Lula reforçou, então, que o governo federal lutaria, pelo diálogo sobre a redução da escala. E agora, então, a ministra Gleisi Hoffmann, agora no domingo, vem até as redes sociais para, então, fazer um duplo reforço nesse discurso e dizer que essa será uma pauta prioritária do governo federal. Nas redes sociais, a ministra Gleisi Hoffmann disse o seguinte, abre aspas, o debate sobre o fim da escala 6x1, que limita a vida além do trabalho, será encaminhado junto às comissões pertinentes para envolvermos a sociedade e todos os setores abrangidos pelo tema. Queremos ouvir todos. Com diálogo e decisão política, é possível avançar, sim. Mais empregos, desenvolvimento e mais justiça para os trabalhadores é o que precisamos promover, fecha aspas. Essas foram as palavras, então, da ministra Gleisi Hoffmann, que diz, então, sinaliza, que vai tentar construir um diálogo com o Congresso Nacional, mais especificamente com a Câmara dos Deputados. Isso porque a PEC, que reduz a jornada de trabalho de 6x1 para 4x3, feita pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL, ela está parada na Câmara desde que foi enviada, lá no começo do ano, no mês de fevereiro. Enfrenta forte resistência de alguns setores no Congresso, então a ideia agora do governo federal é conseguir dialogar com a Câmara dos Deputados para que esse projeto ande nos próximos meses. Promessa, então, da ministra de Relações Institucionais, assim como foi de Lula no dia 1º de maio. Vamos ver como é que está a capacidade de diálogo do governo federal com os deputados para ver se esse projeto anda ou não. Por enquanto, segue parado, Nonato. Perfeito. Beatriz Manfredini, direto de São Paulo, atualizando para a gente essas informações. Obrigado, Beatriz. E eu já convido aqui para a nossa conversa também Deise Ciocari, nossa analista que está conosco aqui nesta manhã de segunda-feira. O Deise, Beatriz falou aí na capacidade do governo de tentar convencer parlamentares para avançar com isso, mas certamente a gente tem um lobby também de outros setores da sociedade contrários a essa escala 6x1 e tem também aqueles que são favoráveis a um 4x3. O Deise, será que tem condição do Brasil adotar uma escala como essa e beneficiar não apenas o trabalhador, mas a economia como um todo? Olha, Nonato, bom dia para ti, bom dia para a Soraya, para os amigos da Jovem Pan. É muito complicado. Essa ideia de reduzir a jornada de trabalho sem mexer nos salários dos trabalhadores, ela funciona muito bem em manchete de jornal e em palanque, mas ela não tem aplicabilidade com a realidade brasileira, onde muitos ainda vivem de bico. Seria mais ou menos como você prometer férias remuneradas para um país onde a maioria das pessoas ainda não tem carteira assinada, onde a maioria das pessoas ainda vive no trabalho informal. Então, a gente entende a proposta da deputada, da Érica Hilton, mas ela não tem viabilidade num país como o Brasil. Ela é uma tentativa de copiar modelos que existem em países ricos, mas num país que ainda está tentando sair do século XIX, não funciona. O que vocês acham que vai acontecer se um trabalhador for trabalhar menos durante a semana? Com essa desigualdade social que a gente tem aqui no Brasil, vocês acham mesmo que ele vai descansar nos outros dias? Não,
ele vai procurar mais trabalho ainda para complementar a renda, porque a nossa desigualdade social ela é muito grande. Aqui no Brasil, esse tipo de coisa não funciona. Então, quando o PT, quando esses setores da esquerda, eles trazem esse debate para discussão, é óbvio, quem é que vai ter a coragem de peitar e dizer, não, olha só, essa redução aí da jornada de trabalho, ela não é legal, você não pode reduzir. É muito difícil você bater de frente com uma coisa que soa tão bem num palanque ou numa manchete de jornal, mas fato é que no Brasil ela não vai funcionar. Então, ainda mais um ano pré-eleitoral, esses setores da esquerda, eles acabam se apoiando nisso para fazer manchete, para dizer, olha, nós somos a favor dos trabalhadores. Eu não sei se vocês lembram aqui, mas na semana passada a gente falou muito sobre a ausência do presidente Lula no 1º de maio, que sempre foi uma presença muito ativa, sempre foi uma pauta da esquerda, e dessa vez ele não foi. E a gente fez uma pergunta aqui no Jornal da Manhã. Será que o PT ainda fala com os trabalhadores ou fala sobre os trabalhadores? E quando essa pauta ela vem à tona, eu me faço de novo essa mesma pergunta. A gente está falando com quem ou sobre quem?